Bom, pessoal, vocês abram o livro de vocês na página 19, que nós vamos começar nossa aula de inglês, nossa English class, tá? E today is April 9th, 2020. Então, vamos começar nossa aula de inglês. Hoje é dia 9 de abril de 2020, ok? Abram os livros na página 19, porque nós vamos falar hoje sobre adverbs used in the present perfect, ok? Nós vamos falar sobre advérbios usados no present perfect. Então, vamos lá. Adverbs used in the present perfect. Bom, primeiro que a gente falou sobre esse tempo verbal, né? O que ele aborda, né? Que ação que ele indica que a gente trabalha nesse tempo verbal? Ações que começaram no passado e ainda tem reflexo no presente, tá? E como que ele é formado? Como que esse tempo verbal, ele é formado? Vamos relembrar só, porque a gente vai falar sobre advérbios. Ele é formado pelo sujeito, tá? O praticante da ação. Ele é mais o verbo have ou has, tá? Que é o verbo ter. Mas aí por que tem dois tipos? Porque o have eu uso para os pronomes I, you, we e they. Ou seja, primeira e segunda pessoa do singular e o plural. Primeira e segunda, terceira pessoa do plural. E o has? O has eu vou usar somente para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, ok? E mais, a formação dele, mais o verbo principal, o verbo que vai dar o sentido à frase, no past participle, e mais o complemento. Então, essa é a formação do meu tempo verbal, present perfect. Vou dar um exemplo aqui dele. I have worked at Sacro since 2010. Não, 2016. Eu trabalho no Sacro, eu tenho trabalhado no Sacro desde 2016. Então, é uma ação que começou no passado, mas ainda tem influência no meu presente, porque eu ainda trabalho lá no Sacro, tá? Desculpa aqui que eu esqueci de botar o participle, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a formação do meu tempo verbal present perfect. Mas vamos falar sobre os adverbs, sobre os advérbios, tá? Vamos lá. Primeiro advérbio. Mexi ali, aí ficou coisa. O primeiro advérbio é always. Bom, presta bem atenção, crianças. Vamos ver a formação dele aqui. Aqui é o sujeito, ó, o verbo have, o verbo principal no past participle, mas aqui é o complemento. Só que agora vai entrar o advérbio, né? Always, que significa sempre, tá? Que significa sempre. Então, o advérbio ele vai entrar entre o verbo have e o verbo principal no past participle. Então, ó, you have always been my best friend. Você tem sempre sido meu melhor amigo ou minha melhor amiga, ok? Ou seja, ela é amiga do passado e continua sendo até agora, tá bom? Agora, o advérbio never, que significa nunca. Essa frase aqui está na negativa. A mesma coisa vai entrar aqui, ó, entre o verbo has e o verbo principal no past participle. Aqui eu usei o has porque eu estou tratando de terceira pessoa do singular. Aqui eu usei o have porque é a segunda pessoa do singular ou do plural, né? Porque you, ele serve para o plural e para o singular. Então, vamos. He has never studied Italian. Ele nunca estudou italiano. Ou seja, nem no passado, nem no presente. Ok? Estão entendendo? Vamos lá.
Lembrando que essa frase aqui, ela está na negativa. Se existe o advérbio aqui de negação, never, então não pode mais entrar mais nada na negação. Ou seja, o has aqui, eu não posso botar ele na negação, porque eu já tenho never, ou seja, o not, né? A gente não pode botar ele not aqui junto, porque já tem o never que já está negando a frase. Próximo. Ever. Aqui, o ever, que significa já, alguma vez, tá? Esse advérbio, geralmente, ele é usado em perguntas, tá? Ever é usado em pergunta, geralmente é usado em perguntas. Aí vamos lá. Quando é pergunta, eu tenho que jogar o verbo have no início da frase, trocou de lugar com pronome, ó. E vou fazer a pergunta. Então, ó, have you ever been in France? Você já esteve na França? Ok? Então, verbo be, esse aqui é o past participle do verbo to be, tá? Você já esteve na França? Porque a gente não vai falar assim, você já tem estado na França? A gente não usa essa estrutura, né? Traduzindo, né, no nosso vocabulário, né, trazendo para a nossa linguagem, você já esteve na França, ok? Aqui nesse caso aqui, crianças, o advérbio vai ter que vir, ó, antes do verbo principal, porque o verbo have trocou de lugar com you, porque é uma pergunta, tá? Vamos agora para o already. Subi demais aqui. Vamos agora para o already. Bom, already indica algo que aconteceu e sobre qual estamos falando. Nós temos 2 exemplos, tá? Eu tenho 2 exemplos aqui. Peraí que a tia tá botando aqui o negócio aqui para poder carregar. Ai, não acredito. Desculpa, crianças. Derrubei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo aqui? Desculpa, acontece. Então, o already indica algo que aconteceu e sobre o qual estamos falando. Olha isso aqui. Mary has already cleaned the house. Mary já limpou a casa. Então, era algo que estavam falando aqui, sobre algo que aconteceu e sobre o qual estão falando. Então, Mary has already cleaned the house. Tá? Mary já limpou a casa. E aqui? Have you already seen the new teacher? She has just arrived. Então, esse bem advérbio already, ele pode ser usado em frases interrogativas para dar ideia de exclamação, tá? De surpresa, ok? Então, aqui ele está assim, olha, aqui é a frase afirmativa, mas aqui também interrogativa para dar aquele sentido de surpresa. Você já viu o novo professor? Ele acabou de chegar. Então, ficou aquele suspense, aquela surpresa do pessoal, né? Então, a gente usa o already em frases afirmativas, e frases negativas, tá bom? Vamos lá. Vamos. O just. O just, que é recentemente, indica algo que acabou de acontecer, gente. Olha, he has just bought a new car. Ele acabou de comprar um carro. É como se você estivesse falando isso, acabou, comprou e já ficou sabendo, né? Então, ó, he has just bought a new car. Ele acabou de comprar um carro, tá? Revela a ação que acabou de acontecer.
Vamos aí, yet. Yet significa já, e esse advérbio é usado no final de orações interrogativas, tá? Para expressar expectativa ou pedir informações. Aí, olha aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, subir mais um pouquinho aqui para vocês. Have you closed the door yet? Você já fechou a porta, tá? Aí tá expressando aqui uma expectativa, se a pessoa já realmente fechou a porta, né? A informação, tá? E tem também o outro yet, que tem um outro sentido também, tá, gente? Ou seja, dois yet, o já e o ainda, tá? O já e o ainda. Olha esse. Esse ainda é usado no final de orações negativa. Esse aqui no final das orações negativas. O outro yet, que eu mostrei aqui para vocês, ele é usado, ó. Ele é usado no final de orações interrogativa, tá bom? E o outro em frases negativa. Então, olha aqui. The film hasn't, está na negativa, juntou o has com not. Finished yet. O filme não acabou ainda, tá bom? O filme não acabou ainda. No sentido, né, no final da frase negativa, negando. E lately, que significa ultimamente. Na verdade, né, ele aqui está no final da frase, em frases afirmativas, em frase negativa. Então, ó, I haven't seen my father lately. Eu não tenho visto meu pai ultimamente, ok? E dentro do nosso conteúdo de hoje, o último advérbio, recently, que significa recentemente também, igual just, tá? Vamos lá. The students have arrived early recently. Os alunos têm chegado cedo recentemente. Bom, esse recently, que significa recentemente, né, que é a mesma coisa que o just, que é recentemente, mas a diferença é que o just, que a gente aprendeu lá, é algo que acabou de acontecer, agora, tá? My mother has just arrived. Minha mãe acabou de chegar. Então, acabou de acontecer. Agora, esse aqui são acontecimentos que vêm acontecendo. Então, aqui, ó, the students have arrived early recently, tá? Os alunos têm chegado cedo, recentemente. Então, né, nos dias, né, que vem passando, recente, os alunos têm chegado cedo. Ok, pessoal? Então, nós vamos agora fazer exercício. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Beijo!